Olá a todos, eu sou Diego Moreira, cientista líder de aplicação da Croda, e eu vou acompanhá-los nesse módulo sobre tintas látex juntamente com o professor Edivaldo. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou químico formado pela Unicamp, eu sou da turma ingressante aí do ano de 2007, ou seja, já faz alguns aninhos aí que eu tô formado, e atualmente eu trabalho com surfactantes e outros aditivos para o mercado de tintas e polímeros. E a ideia é eu passar uma pequena introdução sobre a cadeia de produção das tintas látex para vocês. Para início de conversa, o que seria uma tinta? Uma definição bem geral e introdutória das tintas ela é dada pela Brafat, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas. Segundo essa definição, uma tinta é uma composição líquida, geralmente viscosa, constituída de um ou mais pigmentos dispersos em um aglomerante, ou seja, resina, que ao sofrer um processo de cura, quando estendida em película fina, forma um filme opaco e aderente ao substrato. Esse filme tem finalidade de proteger e embelezar as superfícies. Essa definição, apesar dela ser uma definição aí bem simples, ela ressalta já alguns pontos muito importantes de uma tinta. Ela já dá indícios da composição das tintas, quando ela menciona aí os pigmentos e a resina. Ela já também pontua que as tintas são líquidos e são líquidos viscosos. A viscosidade, ou mesmo reologia, ela é um fator fundamental na formulação e aplicação de uma tinta. Essa definição também introduz ao conceito de colóides, em que as tintas são colóides, ao afirmar que os pigmentos eles estão dispersos na resina. E além de mencionar que as tintas elas sofrem processos de transformações físico-químicos quando aplicadas, como a cura ou formação de filme e a adesão aí dessa tinta aos substratos e à superfície. Outro ponto muito importante enfatizado nessa definição é a finalidade de uma tinta. O porquê que a gente utiliza uma tinta? Bom, as tintas elas são utilizadas para embelezar e proteger um substrato ou uma superfície. Historicamente, as tintas elas são utilizadas por nós para nos expressar. Aí, se pegar a história da humanidade, desde os nossos primórdios, com os homens das cavernas, passando pelo Egito Antigo, até chegar nos dias atuais, as pinturas elas são sim uma forma de comunicação efetiva, além de trazer beleza às coisas do nosso dia a dia. Porém, um ponto que muitas vezes passa despercebido porque não atua diretamente no ramo das tintas é o papel importante dessas tintas na proteção. Sob um binômio aí custo-benefício, as tintas elas constituem provavelmente o produto industrial mais efetivo no mundo. Trazendo um exemplo aí, uma tinta com uma espessura de 1/10 de fio de cabelo, além dela promover todo o glamour e a beleza da cor de um carro, essa tinta ela vai proteger a sua lataria principalmente contra a corrosão, aumentando a vida útil em muito desse carro. E essa quantidade muito baixa que é utilizada de tinta em um carro, ela vai representar somente 0,8% do valor médio desse carro. Um outro exemplo desse custo-benefício das tintas é o viaduto da Santa Efigênia em São Paulo. Esse viaduto ele é um viaduto centenário, ele já está há mais de 100 anos em pé lá em São Paulo. E tudo isso é possível devido à utilização de tintas de um revestimento protetivo. Essas tintas elas aumentam a vida útil e esse viaduto, um viaduto desse porte, sem a utilização de uma tinta, ele não duraria mais do que um ano devido à corrosão. De uma forma genérica, a gente pode dizer que uma tinta ela é composta de resina, solvente, pigmento e
aditivos. A resina, ela também é chamada pelos formuladores de aglomerante, ou muita gente ainda aqui no Brasil utiliza o termo em inglês, que é binder. E ela é a parte não volátil da tinta. Ela vai servir para aglomerar as partículas de pigmento e, de fato, proteger as superfícies. A resina, ela é a parte mais importante de uma tinta, tanto que é possível fazer uma tinta apenas com resina. E uma coisa para a gente já manter em mente aí é que as resinas, quimicamente falando, as resinas elas são polímeros. Solvente, ele é um líquido volátil. Por ser um líquido volátil, ele vai apresentar um baixo ponto de ebulição. E a principal aplicação deles nas tintas é que eles vão dissolver a resina, vão baixar a viscosidade dessa resina e vão facilitar o seu manuseio e vão melhorar a sua aplicação. Os pigmentos. Pigmento ele é um material sólido, ele vai ser aí finamente dividido e ele é insolúvel no meio, ou seja, ele é insolúvel tanto na resina quanto no solvente. Os pigmentos são utilizados para conferir cor, também vai conferir uma certa opacidade para as tintas e eles vão trazer consigo também algumas características de resistência e outros efeitos. Os pigmentos eles podem ser divididos em pigmentos coloridos, pigmentos não coloridos, que vão trazer opacidade, e os pigmentos funcionais, que são os pigmentos anticorrosivos. E por fim, os aditivos. Os aditivos são, considerando a composição toda da tinta, ele é a menor parte, a menor quantidade utilizada numa formulação de uma tinta. O aditivo ele é um ingrediente que ele vai, quando adicionado às tintas, ele vai proporcionar algumas características especiais para elas, ou mesmo uma melhoria nas suas propriedades. Por exemplo, são utilizados aditivos como antissedimentantes, que vão garantir que o pigmento, por exemplo, ele não sedimente da tinta, ele permaneça disperso no meio e na resina. Além de antissedimentantes, também temos dispersantes, agentes de modificação de reologia para tornar uma tinta mais viscosa, além de anti-espumantes que vão fazer com que essa tinta ela não espume tanto durante a sua fabricação, bombeamento, quanto também depois na hora da aplicação. A composição de uma tinta, os ingredientes específicos utilizados, eles podem variar muito de acordo com a sua aplicação e quais são os benefícios que o formulador vai estar buscando. Um outro parâmetro muito útil que é empregado na descrição da composição de uma tinta é a concentração volumétrica de pigmentos, o PVC, que é a fração volumétrica percentual do pigmento sobre o volume total de sólidos do filme seco. Essa fórmula de PVC ela vai dar a razão principal entre a quantidade de resina e a quantidade de pigmentos utilizados numa formulação. Por exemplo, uma tinta de alto PVC significa que essa tinta ela tem uma formulação com uma baixa quantidade de resina. Ela tem mais pigmentos do que resina em sua composição. Como a resina, considerando o custo, ela é o componente mais caro de uma tinta, as tintas econômicas são todas tintas que apresentam um alto PVC. Já tintas com baixo PVC são tintas que apresentam uma grande quantidade de resina em sua composição. São tintas características de alto brilho, são tintas que você vai ver que tem um brilho forte. E elas vão ter as melhores propriedades de proteção aos substratos. Então, principalmente tintas exteriores que precisam estar em condições mais agressivas, são tintas de baixo PVC, que apresentam uma grande quantidade de resina em sua formulação. Existem basicamente dois critérios de classificação das tintas. As tintas podem ser classificadas de acordo com o segmento de aplicação.
ou seja, para que você vai utilizar essa tinta. Ou uma tinta ela pode ser classificada de acordo com o tipo de resina, a composição química da resina dessa tinta. De acordo com o segmento de aplicação, as tintas elas podem ser classificadas como tintas imobiliárias. As tintas imobiliárias elas representam ao redor de 80% do volume total das tintas produzidas no mundo. Então, a maior quantidade de tintas utilizadas são tintas imobiliárias, que são todas tintas utilizadas na pintura da construção civil. Temos também as tintas industriais, que são tintas aplicadas na indústria em geral, desde a pintura de eletrodomésticos, pintura de geladeira, pintura de micro-ondas, até as tintas utilizadas para pintura de reatores e tanques industriais. Temos também as tintas automotivas, que são conhecidas como OEM, que abrangem somente as pinturas realizadas dentro das montadoras de carro, ou seja, as pinturas originais de fábricas. E temos o segmento das tintas de repintura, que são as tintas de reparo automotivo, são as tintas ali aplicadas dentro das oficinas. E como eu falei que a resina é o principal componente de uma tinta, tanto que as tintas elas são classificadas também de acordo com o tipo da resina que é utilizada. E essa classificação ela é muito interessante para nós químicos e para os formuladores. A resina, ou mesmo possíveis combinações entre resinas, elas podem trazer algumas propriedades distintas para a tinta. Tanto que propriedades como dureza, flexibilidade, resistência à abrasão, resistência a álcalis e adesão, elas são governadas basicamente pela química e pelo tipo da resina. Algumas variações menores dessas propriedades elas até podem ser conseguidas pela modificação de alguns outros componentes da formulação, tanto como aditivos ou solventes ou pigmentos. Mas a maior influência dessas propriedades das tintas ela vem do tipo de resina. Então temos diferentes químicas, desde tintas acrílicas, vinílicas, alquídicas, que são amplamente aplicadas a madeiras, resinas poliuretânicas. Então cada tipo de tinta aqui apresenta uma química diferente. Quando falamos especificamente de tintas decorativas, tintas imobiliárias decorativas, que são as tintas que vamos utilizar para pintar as nossas casas, existem alguns fatores específicos que buscamos, como uma boa resistência à lavagem, principalmente quem tem criança em casa que fica rabiscando as paredes, durabilidade, porque uma tinta ela tem que durar. Ninguém quer ter que pintar a casa todo ano, além dos fatores estéticos, da beleza que a gente busca em uma tinta. Então, considerando o custo-benefício, o custo da fabricação dessa tinta, dos componentes químicos para produzir essa resina e os benefícios que a química dessa resina entrega, as principais resinas utilizadas para essa aplicação de tintas imobiliárias decorativas são as resinas acrílicas e vinílicas, que são conhecidas como tinta látex. As resinas acrílicas e vinílicas, elas são, por definição, dispersões poliméricas. Nesse ponto, é importante que você já esteja familiarizado com o conceito de colóides e sistemas coloidais. Eu sei que o Edivaldo colocou na literatura aí algumas referências. É importante que você já tenha esses conceitos aí em mente. Quando partículas de um polímero estão dispersas em uma solução aquosa, dá-se o nome de látex a esse tipo de dispersão coloidal. Acredito que vocês já escutaram falar de látex até aqui pela
pela imagem, principalmente o látex natural, tanto que o látex ele pode ser natural ou sintético. Na natureza, como a gente vê aqui na imagem, o látex ele é encontrado como essa secreção esbranquiçada que é produzida por algumas plantas, principalmente as seringueiras, o mamoeiro também produz látex. E esse látex natural ele é muito importante na produção da borracha natural. Mas a partir da Segunda Guerra Mundial, muitos esforços foram feitos com o intuito da obtenção desse látex de uma forma sintética. Então foi desenvolvida uma técnica para a síntese desse látex sintético, que é a técnica de polimerização em emulsão, que ela aí é muito bem aplicada em escala industrial para a síntese desses látex sintéticos, dessas resinas acrílicas e vinílicas. Eu sei que esse conceito de polímero não é um conceito novo para vocês, mas como ele é muito importante para as resinas acrílicas e vinílicas, eu vou fazer uma pequena revisão. Então, enfatizando, os polímeros eles são substâncias químicas de alto peso molecular e os polímeros são obtidos através das reações de polimerização, na qual compostos químicos aí de baixo peso molecular, os monômeros, eles vão reagir entre si, formando as macromoléculas de polímero. Como consequência desse tipo de reação, a estrutura dessa macromolécula ela vai ser constituída pela repetição de unidades estruturais que elas vão estar ligadas entre si por ligações covalentes. Se um polímero ele é feito utilizando-se apenas de um tipo de monômero, ele é chamado de homopolímero. E se ele é feito a partir de uma combinação de monômeros, ele é chamado de copolímero. Existem também alguns diferentes tipos de mecanismo de polimerização, sendo que os polímeros obtidos via polimerização em cadeia eles são os polímeros mais importantes para a indústria da química. Então, as resinas vinílicas, as resinas acrílicas, elas são obtidas através da polimerização em cadeia. E a grande variedade de polímeros que engloba essa família aí de polímeros através da polimerização em cadeia, é possível fazer essa grande variedade de polímeros devido ao elevado número de monômeros que estão disponíveis comercialmente para se fazer diversas combinações. Os monômeros para esse tipo de polimerização são monômeros que apresentam uma dupla ligação em sua molécula. E essa polimerização em cadeia ela é também chamada de polimerização por adição. Ela é caracterizada pela adição de um monômero a uma espécie química ativada, a espécie que pode ser ou um monômero ativado ou uma cadeia polimérica em crescimento. É uma polimerização que ela vai necessitar de um catalisador ou iniciador, já que ela não é uma reação espontânea na maioria das vezes. Essa polimerização ela é uma polimerização que envolve uma mudança profunda na natureza da ligação carbono-carbono, como a gente pode ver aqui pela imagem, pois ela vai ter uma transformação de uma ligação do monômero, uma ligação do tipo sp2, formando no polímero uma ligação do tipo sp3, ou seja, você vai perder uma ligação pi e vai formar uma ligação sp3. Com essa formação dessa ligação, ocorre uma liberação de energia muito grande, ou seja, essa é uma reação muito exotérmica. E esse fator dela ser exotérmica, ela traz grandes influências no seu processo e na sua síntese industrial. Além do mecanismo de polimerização por adição, que é o mais importante aqui para a gente, que vai envolver radicais livres. Há outras formas também de iniciá-lo, esse processo por polimerização em cadeia, que embora eles não sejam tão importantes aqui para a gente em tintas, eles são muito importantes para a obtenção, por exemplo, de plásticos de engenharia, termoplásticos e termoplásticos em geral. E eles são através da iniciação aniônica, ou uma iniciação catiônica de coordenação ou transferência de grupo.
Bom, a reação de polimerização via radicais livres. Bom, essa polimerização via radicais livres ela é constituída de três processos cinéticos: a iniciação, a propagação e a terminação da cadeia polimérica. A iniciação, a primeira etapa cinética, a iniciação da cadeia, ela envolve duas etapas: a decomposição da molécula do iniciador para a produção de um par de radicais e depois a reação dos radicais resultantes com o monômero. A formação dos radicais livres ela pode ocorrer tanto por uma cisão homolítica da ligação ou através de um mecanismo envolvendo uma reação de transferência de elétrons no processo redox. Em seguida, na etapa de iniciação, ainda nessa etapa de iniciação, um radical ativo ataca a dupla ligação do monômero insaturado, transferindo assim o centro ativo para ele, dando início à polimerização. A segunda etapa cinética é a etapa de propagação. A etapa de propagação ela representa o crescimento da cadeia do polímero em si, através assim de sucessivas adições de monômeros. Cada adição de monômero forma um novo radical que possui a mesma identidade do radical anterior, exceto por um tamanho de cadeia maior, em razão do monômero adicionado. E a terminação. A terminação ela é caracterizada pelo final do crescimento da cadeia do polímero com o desaparecimento desse radical. Essa terminação ela pode ocorrer de duas formas: por combinação de um radical com outro radical ou pelo desproporcionamento com outro centro radicalar. Quando ocorre o desproporcionamento, quando ele é a terminação mais favorável do sistema, ocorre a transferência de um átomo de hidrogênio de um radical para o outro, tendo como resultado duas cadeias com terminações diferentes, uma saturada e uma outra insaturada. Esse tipo de polimerização em cadeia via radical livre ela pode também, de acordo com o processamento, ela pode ser feita de alguns modos diferentes. A tecnologia em si de polimerização de monômeros se iniciou com a técnica de polimerização em massa dos monômeros líquidos, onde ao monômero é adicionado o iniciador, ou seja, o iniciador ele é solúvel no monômero. Nesse tipo de processo de polimerização em massa, a grande desvantagem é a dificuldade do controle da temperatura da reação e, em escala industrial, da remoção do calor do reator. Porque, como eu tinha comentado, essa é uma reação muito exotérmica. Então, é muito fácil de perder o controle da reação devido à grande exotermia dessa reação em escala industrial. De modo a contornar assim, esses problemas de transferência de calor, foi desenvolvida a polimerização em solução, onde se faz uso de um solvente no meio reacional, para ajudar a dissipar o calor pelo solvente. Entretanto, com a utilização de um solvente, gera um outro problema, que é a eliminação do solvente ao término do processo. O próximo passo aí na evolução das técnicas foi a utilização da água como meio dispersante. Substituiu o solvente, vamos utilizar a água aí para essa terceira técnica, que é a polimerização em suspensão, onde o iniciador ele é previamente dissolvido no monômero e essa mistura iniciador e monômero é suspensa em água, e ao final do processo, com o polímero já formado, esse polímero ele é precipitado e essa água é evaporada, obtendo-se o polímero sólido. E como que eu falei, que a técnica mais utilizada para a gente aqui em tecnologia de tintas é a polimerização em emulsão, que é utilizada para as resinas acrílicas e vinílicas. Ela foi uma outra forma encontrada aí de se manter os monômeros dispersos em água, agora utilizando um surfactante, desenvolvendo então a polimerização em emulsão. Em polimerização em emulsão,
Os principais componentes desse sistema aí vão ser os monômeros. São monômeros que têm baixa solubilidade no meio dispersante. O meio dispersante é a água. Comumente a gente utiliza aí água deionizada. Os surfactantes para emulsionar esses monômeros e um iniciador solúvel em água. Comumente na indústria utilizamos persulfatos, persulfato de amônio, persulfato de sódio, de potássio. E a polimerização em emulsão, ela vai apresentar como vantagens esse melhor controle da temperatura durante o processo de polimerização, a produção de um polímero de um alto peso molecular comparado com as outras técnicas. Ela permite também uma alta conversão dos monômeros, minimizando assim que no final do processo a gente acabe com monômeros residuais. E a dispersão em meio aquoso, evitando a utilização de solventes, o que contribui para a utilização de um sistema não tóxico. Porém, também existem algumas desvantagens, sendo a principal desvantagem a presença de surfactantes e de possíveis alguns outros aditivos que vão acabar gerando a obtenção de um polímero não tão puro, com essas impurezas aí de surfactantes e outros aditivos que podem interferir depois na aplicação final desse látex e depois na tinta. Vendo com um pouco mais de detalhes as etapas e estágios da polimerização em emulsão. Todavia, esse processo qualitativo e também quantitativo, com todos os cálculos de velocidade de reação, é algo que hoje em dia ainda é muito discutido em literatura. Existem algumas divergências de como que esse processo de polimerização, essas reações ocorrem, mas esse é o processo, é o mecanismo mais amplamente aceito. A primeira etapa é a formação das micelas pelos surfactantes. Novamente, aí, se você não está familiarizado com o conceito de micelas, é importante estar revisando o material sobre colóides e surfactantes. Então, a polimerização em emulsão inicia com a formação das micelas pelos surfactantes e a emulsificação dos monômeros em fase aquosa, que esses monômeros emulsificados eles vão servir de reservatório de monômeros durante a emulsificação. A polimerização ela ocorre quase que na sua totalidade dentro das micelas e vão se transformando em partículas poliméricas. Durante a polimerização, as micelas crescem em função da migração dos monômeros provenientes dessas gotas monoméricas emulsionadas. E é possível se observar 3 estágios distintos durante a polimerização em emulsão. No estágio número 1, que é o estágio chamado de nucleação, ocorre a reação de iniciação, como vimos lá as reações de polimerização radicalares, nesse primeiro estágio de nucleação, que vai ocorrer a reação de iniciação. Esse estágio ele é caracterizado pela presença de gotas de monômeros, podemos ver a gota de monômero grande aí, e micelas contendo o monômero solubilizado. Os radicais gerados nessa fase aquosa, esses radicais formados pelos iniciadores que são solúveis em água, eles vão migrar para dentro das micelas e vão iniciar a polimerização, formando então assim as partículas de polímero. Conforme esses monômeros dentro das micelas vão sendo reagidos, vão crescendo e formando a partícula, vão formando a cadeia polimérica, essas gotas maiores de monômero elas vão se difundir e vão migrar por pressão, diferença de pressão osmótica, elas vão migrar para dentro para a fase aquosa e vão migrar para dentro das micelas para substituir os monômeros que foram reagidos. Já o estágio 2, no início do estágio 2, o processo da formação de partículas em si está finalizado e já não há mais micelas presentes.
A polimerização ela continua nas partículas e é alimentada pelos monômeros, que são provenientes novamente das gotas de monômeros emulsificadas. E ocorre o crescimento da cadeia através das reações de propagação. O estágio 3 tem início quando já não há mais gotas de monômero presente, toda aquela gota grande de monômero emulsificada, ela já migrou toda para dentro da cadeia polimérica em crescimento, que está sendo estabilizada pelos surfactantes. E a polimerização ela continua agora até que todo o monômero que ainda permanece nas partículas, ele seja consumido, combinando com as reações de terminação. E por final, o produto final obtido é o látex, que são essas partículas sólidas de polímero estabilizadas por surfactantes dispersas em água. Basicamente, aquela foi uma descrição do processo de síntese de polímeros dispersos em água, de látex, que é utilizado para as resinas vinílicas e resinas acrílicas. E, ademais da síntese em si, da polimerização e emulsão, algumas características importantes dos polímeros, elas vão afetar a performance das tintas látex. E elas são levadas em consideração para a síntese desse polímero. Então, quando vamos sintetizar um polímero, o químico vai buscar se obter um peso molecular adequado, vai modular a composição desse polímero com diferentes monômeros para se obter uma temperatura de transição vítrea mais adequada para a aplicação final dessa tinta. Também vai buscar uma temperatura mínima de formação de filme e um tamanho médio de partícula específicos. Bom, eu sei que esses termos aí são basicamente termos novos para vocês. Acredito que são termos novos no quesito de caracterização de polímeros, mas apenas para dar uma contextualização sobre temperatura de transição vítrea, que é uma característica de polímero muito importante para a formulação de uma tinta látex. Assim, em temperatura ambiente, alguns polímeros eles são quebradiços, enquanto que em temperatura ambiente também outros polímeros vão apresentar um aspecto mais parecido com o da borracha, bem mais flexível. Então, chama-se temperatura de transição vítrea, TG, aquela temperatura na qual o polímero ele vai passar do estado vítreo ou quebradiço para um estado físico similar ao da borracha, um estado mais flexível. Essa é uma definição bem simples, existe muito mais teoria por trás disso daí, mas basicamente a TG de um polímero ela vai estar relacionada à composição química, à sua composição química. Então, de acordo com os monômeros utilizados, com a composição química de uma dispersão polimérica, vai ser a TG desse polímero. Além do peso molecular ter uma interferência na TG, a cristalinidade desse polímero, grau de reticulação e estrutura espacial, por exemplo. Falando da aplicação, em tintas que é necessário uma alta resistência à abrasão, tintas que requerem uma grande lavabilidade. Essas tintas elas devem ser mais duras. Então, essas tintas elas devem apresentar uma alta temperatura de transição vítrea, uma TG mais alta. Já tintas que necessitam uma melhor adesão, que vão ser utilizadas em superfícies que é mais difícil ter uma adesão, essas tintas elas já precisam ter uma temperatura de transição vítrea menor. A TG de um polímero resultante de uma mistura de monômeros, uma mistura monomérica qualquer, ela pode ser teoricamente calculada através da equação de Fox. Temos aqui a equação de Fox de como se calcular a TG teórica de um polímero composto de várias misturas, de uma mistura de monômeros. E experimentalmente, a TG de um polímero ela pode ser calculada através da técnica de calorimetria exploratória diferencial, o DSC.
Como eu falei, que para sintetizar um polímero com as condições desejadas de TG para determinadas aplicações, são escolhidos então os monômeros mais adequados. Então são escolhidos tanto monômeros duros quanto monômeros moles e se faz uma mistura deles para se obter uma TG final para esse polímero. Como exemplos de monômeros duros que apresentam uma alta TG, temos aqui essa tabela. E o principal, principalmente aqui para o mercado brasileiro e da América Latina, pelo custo, os principais monômeros duros utilizados são o acetato de vinila, que tem uma TG aí de 31 graus Celsius, e o estireno, que tem uma TG aí de 100 graus Celsius. Já como monômeros moles ou plastificantes, o acrilato de butila ele é o monômero mais utilizado para dar essa característica de flexibilidade para um polímero. Por exemplo, a resina vinil acrílica que a gente vai sintetizar na preparação da nossa tinta, ela é uma resina, ela é um copolímero e ela vai ter aí como proporção máxima 79% de acetato de vinila e 21% de acrilato de butila. Então, utilizando a equação de Fox, a gente pode calcular qual que é a TG teórica desse polímero, com 79% de acetato de vinila e 21% de acrilato de butila. Então, esse é um exercício interessante para fazer, para ver qual que é a TG teórica dessa tinta que nós vamos utilizar. Além disso, a formação de filme em tintas látex. A formação de filme ela é um fenômeno de extrema importância, pois vai ser a partir desse filme que vão depender muitas das propriedades dessas tintas, como as propriedades mecânicas, resistência química, resistência ao intemperismo, uma melhor resistência à absorção de água. E quando uma dispersão de látex, quando uma tinta látex em si, ela é colocada em um substrato ou em uma superfície, o primeiro fenômeno, o primeiro processo que ocorre é o processo de evaporação. Se esse processo ocorrer acima de uma determinada temperatura, haverá a formação de um filme transparente, homogêneo e contínuo. Caso ocorra abaixo dessa temperatura, não será possível se obter um filme. Essa temperatura, essa temperatura crítica, ela é também conhecida como temperatura mínima de formação de filme, TMFF, podendo ser determinada aí por vários aparelhos comerciais. A temperatura mínima de formação de filme ela é definida, então, como a mínima temperatura para se formar filmes transparentes e coesos. A existência de uma temperatura mínima de formação de filme, ela indica que além de processos de evaporação de água, um outro processo está envolvido nessa formação de filme, ou seja, a deformação de partículas e o desaparecimento das fronteiras entre essas partículas para a formação de filme. Esse processo de formação de filme acontece através da coalescência. E a coalescência ele é um fenômeno físico que não envolve alterações da natureza química desse polímero. Então, a coalescência ela pode ser definida como uma fusão de duas partículas de forma a reduzir a área superficial total. Então, o processo de formação de filme ele depende de certas características do látex também, que devem ser levadas em consideração durante a sua síntese, tais como a natureza do polímero, quais são os surfactantes utilizados, as condições experimentais, sofrendo também muita influência do tamanho das partículas e da sua distribuição. Bom, espero que tenha sido proveitosa essa minha pequena introdução aí para vocês sobre tintas e polimerização em emulsão. Recomendo que vocês fiquem atentos nas literaturas recomendadas pelo Edivaldo para vocês se aprofundarem mais no tema. E nos vemos na aula. Até mais.